A menina autista começou a cantar, e o milionário reconheceu a voz da esposa falecida. O auditório do Asilo São Lázaro era o oposto do mundo de Dr. Elias Montenegro. Era pequeno, cheirava a naftalina e tinha uma acústica terrível. Elias, um dos maiores geneticistas do Brasil e CEO de uma gigante farmacêutica, estava ali por obrigação. Sua mãe, Dona Celeste, residia no asilo e insistia que ele assistisse à Tarde de Talentos de Natal. Elias estava de pé no fundo, impecável em um terno cinza, os braços cruzados, checando o mercado de ações em seu celular. Aos 55 anos, Elias era um homem de números, de lógica fria e de perdas profundas. Ele perdeu sua esposa, Clara, há 5 anos, para uma doença neurológica rara que ele, o geneticista, não conseguiu curar. Sua dor era uma armadura de cinismo. No palco, um piano elétrico desafinado esperava. Uma das freiras, a irmã Lúcia, fez um anúncio. E agora, a nossa atração mais especial. Alguém que raramente nos concede a graça de sua voz. A pequena Sofia. Uma garota entrou no palco. Ela tinha cerca de 10 anos, usava um vestido simples e sapatos que não combinavam. Seu cabelo estava preso em tranças desgrenhadas. Ela era visivelmente tensa, abraçando um urso de pelúcia com uma força protetora. Ela não olhou para a plateia. Ela olhou para o chão. Sofia, querida, você pode começar quando quiser, disse a irmã Lúcia, suavemente. O silêncio era total. Sofia ficou parada. Os tiques nervosos começaram. Ela balançava o corpo levemente. Ela apertava o urso. O auditório esperava pelo inevitável fracasso. Essa é a garota autista, certo? Elias sussurrou para um dos enfermeiros ao seu lado, sem tirar os olhos do celular. Não consegue interagir. Por que a colocaram no palco? É a única coisa que a acalma, doutor, respondeu o enfermeiro baixo. O fracasso parecia iminente. Sofia deu um passo para trás, quase caindo. E então ela começou. Não foi um grito nem um ensaio. Foi uma melodia pura e cristalina, surgindo do silêncio como a quebra de um copo de cristal. Ela não estava cantando uma canção de Natal. Ela estava cantando uma canção de ninar. Em português, dorme, meu anjo, que a estrela já brilhou. A voz. Elias soltou o celular. O telefone de milhões de dólares bateu no chão de madeira com um baque seco. A voz de Sofia não era apenas bonita, ela era idêntica. Era a voz de Clara. O coração de Elias, que ele pensava estar petrificado há 5 anos, começou a martelar em seu peito. A mesma modulação, o mesmo vibrato suave no final das frases, até mesmo o pequeno clique na letra R que só Clara tinha. Que o vento frio da noite já passou. Elias deu um passo à frente, tonto. A melodia era a canção de ninar que Clara cantava para os 2 cães da família, porque eles nunca tiveram filhos. Uma canção que ela disse ter composto quando era criança. Uma canção que só os 2 conheciam. Sofia, ainda olhando para o chão, continuava a cantar. Elias caminhou pela lateral do auditório, ignorando os sussurros. Ele precisava ver o rosto dela. Ele parou na primeira fila, ajoelhando-se. Ele olhou para Sofia. Ela não era parecida com Clara. Seu cabelo era castanho claro. Clara era ruiva. Seu rosto era miúdo. Clara tinha traços fortes. Mas os olhos... Sofia finalmente levantou os olhos do chão. Eles encontraram os de Elias. Olhos verdes, elétricos, de um tom tão raro que Elias só os vira uma vez na vida. Os olhos de Clara. A menina autista, que mal conseguia olhar para uma pessoa, parou de cantar. O auditório ficou em silêncio. Elias sentiu o chão girar. A canção. Os olhos. Ele estava olhando para a memória de sua esposa, embalada no corpo de uma menina desconhecida e autista. O mistério não era quem ela era, mas como era possível. A sua esposa estava morta. E, no entanto, a sua voz e os seus olhos estavam ali. O geneticista, o homem que acreditava na lógica e na ciência, estava diante do que parecia ser a mais pura impossibilidade: o retiro e a ausência. O Asilo São Lázaro ficava em um bairro de classe média alta, mas era um mundo à parte do luxo impessoal de Elias. Era um lugar de caridade, financiado por doações e gerido com o zelo espartano das freiras.
O silêncio ali não era de poder, como nos escritórios de Elias, mas de aceitação. Elias não percebeu a mudança de cena. Sua mente, um motor de cálculo genético, estava em pane. Ele era um homem que desvendava os segredos do DNA. A voz e os olhos de Sofia eram um código que ele não conseguia quebrar. Irmã Lúcia, Elias chamou caminhando em direção ao palco, ignorando o burburinho da plateia. Sua voz de comando estava de volta, mas com um toque de desespero. Quem é essa criança? A irmã Lúcia, uma mulher paciente e prática, colocou a mão no ombro de Sofia, que se encolheu, mas não chorou. Ela é Sofia. Está sob nossa custódia há 3 anos, doutor. Ela foi encontrada em uma instituição estadual em Minas Gerais. Pais? Elias disparou. Desconhecidos. Ela não fala, não interage. O laudo é autismo severo com mutismo seletivo. Ela só canta. A freira baixou a voz. E só canta aquela melodia. O choque aumentou. Minas Gerais. O estado natal de sua falecida esposa, Clara. Elias era o CEO da Montenegro Genética, uma das maiores farmacêuticas do país. Seu escritório era no topo de um arranha-céu, um santuário de tecnologia, onde ele tentava criar uma cura para a doença de Clara. Ele era um homem que acreditava que toda vida tinha um código e que toda doença tinha um tratamento. O caos emocional não era permitido em seu universo. Ele se ajoelhou novamente, desta vez para falar com Sofia. Sofia, ele disse, a voz suave, como nunca falava com adultos. Você sabe quem compôs essa música? Essa canção de ninar? Sofia apenas balançou a cabeça, agarrando o urso de pelúcia com mais força. Seus olhos verdes de Clara se recusavam a focar nele. Ele pegou o urso de pelúcia. Não era um urso comum. Era um modelo antigo dos anos 80, com uma mancha de café na orelha. A mancha era familiar. A irmã Lúcia viu a troca e interveio. Doutor, ela não larga esse urso. Foi a única coisa que ela tinha quando chegou. Elias sentiu um nó na garganta. Ele se lembrou. Quando Clara tinha 10 anos, sua casa pegou fogo. O único item que ela salvou foi um urso de pelúcia idêntico. O urso que ele nunca vira desde que ela o colocara em uma caixa de memórias de infância no sótão, logo após se casarem. Eu preciso ver os documentos dela, Elias ordenou levantando-se. A irmã Lúcia hesitou. Doutor, você não é o responsável legal. Eu sou Elias Montenegro. Eu sou o maior doador deste asilo. E se você não me der os documentos dela agora, eu vou parar a próxima remessa de medicação para a minha mãe. A ameaça, cruel e rápida, funcionou. Lúcia o levou para o escritório. Enquanto a irmã Lúcia procurava os prontuários, Dona Celeste, a mãe de Elias, que tinha assistido a tudo da primeira fila, aproximou-se do filho. Dona Celeste sofria de uma forma leve de Alzheimer e morava no asilo por escolha própria. Elias, ela disse, a voz rouca, mas com a lucidez da doença no início. Você viu os olhos da menina? Eu vi, mãe. Eu vi a voz. Eu sei. Você nunca me ouviu, disse Dona Celeste, triste. Clara não queria ter filhos com você, Elias. Ela tinha um medo terrível de algo que você não sabia. Ela não queria estragar a sua genética perfeita. Elias congelou. Sua mãe, com Alzheimer, estava plantando a semente de uma dúvida que ele nunca havia considerado. Sua esposa, Clara, que ele pensava conhecer por inteiro, tinha um segredo. A irmã Lúcia voltou, entregando um envelope a Elias. Dentro, um único pedaço de papel, um registro de tutela do Estado, com a data de nascimento da criança. Elias leu. Sofia nasceu há 10 anos. A data coincidia com um período de 18 meses em que Clara se afastou dele, dizendo que estava em retiro, em Minas Gerais, para cuidar de uma tia doente. O período em que eles tentavam ter filhos, sem sucesso. O período em que ele se afundou em seu laboratório, ignorando-a. Elias sentiu o pânico. O geneticista estava sendo forçado a confrontar o erro mais fundamental de sua vida, a ausência. O período de retiro de Clara não era uma ausência. Era uma gravidez. A caixinha de segredos. Elias voltou para sua mansão, um palácio de mármore e vidro que parecia ainda mais frio e vazio do que o de costume. Ele não foi para o escritório. Ele subiu as escadas para o sótão,
um lugar que não visitava desde o funeral de Clara, 5 anos atrás. Ele procurou a caixa de memórias de infância de Clara. Depois de vasculhar pilhas de roupas de marca e pertences esquecidos, ele a encontrou. Uma caixa de papelão simples com um laço de fita desbotado. Dentro havia bilhetes de escola, desenhos e, no fundo, embrulhado em seda, o urso de pelúcia idêntico ao de Sofia. Elias o pegou. A mancha de café na orelha era exatamente igual. Clara tinha 2 ursos idênticos. O da Sofia era o original resgatado do fogo. O da caixa era uma cópia que ele nunca soubera que existia. E então ele viu um envelope menor, preso no fundo da caixa. Dentro havia um único item, um exame de imagem médica, uma ultrassonografia fetal datada de 10 anos atrás, do período em que Clara estava supostamente em retiro em Minas Gerais. A imagem era inconfundível. Um feto em desenvolvimento, com cerca de 20 semanas. Ele, o geneticista que havia estudado milhares de imagens, estava olhando para a prova de que Clara não estava doente. Ela estava grávida. Elias sentiu um choque elétrico. Ele não era apenas um geneticista de sucesso. Ele era um marido traído. Ou pior, um pai que foi enganado. A raiva fria tomou conta. Por que o segredo? Por que ela o escondeu? Ele ligou para o seu advogado, o mesmo que administrava as propriedades de sua família em Minas Gerais. Eu quero que você encontre a tia de Clara, a mulher que ela cuidou no retiro, ordenou Elias, a voz cortante. Eu quero a casa dela, quero os vizinhos. Eu quero saber exatamente o que Clara estava fazendo lá, 10 anos atrás. Enquanto Elias iniciava sua investigação, a tensão aumentava no asilo. Dona Celeste, que observava Sofia de longe, chamou a irmã Lúcia ao seu quarto. A menina é a filha de Clara, não é? Perguntou Dona Celeste, com a clareza breve e assustadora do Alzheimer. Clara veio me ver antes de morrer. Ela me disse. A irmã Lúcia, que conhecia o segredo de Clara, empalideceu. Dona Celeste, o senhor Elias não sabe de nada. Ele vai saber, disse Dona Celeste com um sorriso triste. Ele é meu filho. Ele vai fazer a coisa certa. Mas a Clara tinha medo. Não de você ou dele, Lúcia. Medo do Dr. Gustavo. A menção do nome fez a irmã Lúcia gelar. Gustavo era o braço direito de Elias na Montenegro Genética, o homem que assumiu a direção da empresa após a morte de Clara. Ele era o antagonista. Ambicioso, frio e absolutamente leal a Elias. O Dr. Gustavo não pode saber de Sofia, irmã, disse Dona Celeste, a lucidez se esvaindo. Clara disse que ele a encontraria. Ele faria um mal. Ele não pode tocar na menina. O conflito havia se intensificado. Não era apenas uma questão de paternidade, mas uma ameaça. A doença de Clara, que parecia ser uma perda trágica, era na verdade a chave para um segredo mais profundo. E o braço direito de Elias estava envolvido. Elias ligou de volta para seu advogado. Esqueça a tia. Encontre o Dr. Gustavo. Quero todos os detalhes financeiros dele, todas as ligações, tudo o que ele fez nos últimos 5 anos. A raiva de Elias tinha 2 alvos, a memória de Clara, por sua traição, e Gustavo por sua possível cumplicidade. Mas o verdadeiro conflito era a menina autista no asilo, o elo de ligação entre a vida perfeita de Elias e o caos que ele estava prestes a descobrir. O teste e a pressa. A investigação de Elias sobre Gustavo começou a render frutos imediatos, introduzindo complexidade. Gustavo não era apenas ambicioso, ele estava endividado. Ele estava envolvido em um esquema de desvio de fundos de pesquisa de Elias para cobrir apostas mal-sucedidas no mercado de ações. A lealdade dele era uma farsa financeira, mas o foco principal de Elias era Sofia. Ele precisava de certeza científica. Eu preciso de DNA, ele disse a si mesmo, trancado em seu laboratório em casa. Ele voltou ao asilo na manhã seguinte, fingindo preocupação com a mãe. Ele usava seu disfarce de bilionário generoso. Ele encontrou Sofia no jardim, sentada sozinha em um balanço, abraçando o urso. Ele se aproximou, com a calma de um cientista se aproximando de um espécime. O autismo de Sofia a tornava inacessível, mas ironicamente vulnerável ao seu objetivo.
Ele precisava de uma amostra de cabelo ou saliva. Sofia, ele disse suavemente. Ela não reagiu, apenas balançou. Elias se ajoelhou e tirou uma maçã do bolso. Ele se lembrou que Clara amava maçãs Fuji. Ele começou a cortá-la com um canivete, cortando-a em pequenos cubos perfeitos, a única coisa que ele sabia fazer com paciência. Sofia parou de balançar. O som rítmico da faca na maçã a atraiu. Ela estendeu a mão lentamente. Elias colocou um cubo na palma dela. Enquanto ela o levava à boca, Elias, com a precisão de um cirurgião, usou um pequeno instrumento de coleta para deslizar uma célula de bochecha de dentro do seu urso de pelúcia. O urso. Elias se lembrou de Clara. O urso não era um brinquedo. Era a única coisa que Sofia deixava Clara tocar. O tecido estava impregnado de DNA. Obrigado, Sofia. Elias sussurrou e voltou para seu laboratório, sentindo-se um ladrão. Enquanto a amostra de DNA era processada em sua máquina de sequenciamento de última geração, o resultado viria em 24 horas, o relógio começou a girar sob a ameaça de Gustavo. Gustavo, sentindo a pressão do chefe, invadiu o escritório de Elias na Montenegro Genética para procurar documentos sobre o desvio de fundos. Ele não encontrou nada, mas viu o registro de acesso do asilo e a súbita reabertura do arquivo de doença de Clara. Ele ligou para um contato em Minas Gerais, um antigo médico de família de Clara. Clara Montenegro, 10 anos atrás. Eu preciso saber se ela teve alguma consulta lá, algo que não está no prontuário de São Paulo. A ligação de Gustavo era uma corrida desesperada. Ele não sabia sobre Sofia, mas sabia que havia um segredo em Minas Gerais que Elias estava prestes a desenterrar. No asilo, Dona Celeste, a mãe de Elias, viu Gustavo entrando no escritório da irmã Lúcia, exigindo documentos. A sua lucidez voltou com um brilho de terror. Ela usou o telefone do quarto para ligar para Elias, que estava esperando ansiosamente o resultado do DNA. Elias, o Gustavo, ele está aqui. Ele está procurando pelos papéis. A Clara, ela tinha medo que ele descobrisse o que a doença dela realmente era. O que, mãe? O que era? Elias gritou no telefone, o coração batendo forte. Não era uma doença, sussurrou Dona Celeste. Era uma maldição. Ele não pode descobrir a mutação tripla. Ele disse que iria limpar o nome de Clara para que você pudesse avançar na ciência dele. A linha caiu. Elias sentiu o pânico. Mutação tripla? Sua esposa, Clara, não havia morrido de uma doença rara. Ela era portadora de uma mutação tripla de DNA. Uma mutação tão rara que poderia ser a chave para a doença neurológica que ele estava tentando curar. E Gustavo não estava tentando proteger o nome de Clara. Estava tentando roubar seu legado genético. O relógio disparou no laboratório. O sequenciador havia terminado. Elias não precisava de mais evidências. Ele olhou para a tela, onde o nome Clara deveria estar. Mas estava o nome de Sofia. O resultado do teste de paternidade do DNA da menina era de 99,99%. A verdade era absoluta. Sofia era sua filha. O tempo acabou. A ameaça não era apenas de traição. Gustavo estava no asilo, procurando provas para desacreditar ou até mesmo silenciar Sofia, a única prova viva do segredo genético de Clara. O segredo de Clara e a fuga. O resultado do teste de DNA era uma bala. Sofia era sua filha. O grito de alerta da mãe de Elias sobre a mutação tripla e o nome de Gustavo ecoavam em sua cabeça. Elias, o geneticista, ignorou a emoção por um segundo e focou na ciência. Ele acessou o banco de dados restrito de sua empresa, a Montenegro Genética, usando seus códigos de CEO. Ele cruzou a data de nascimento de Sofia com as datas de desaparecimento dos arquivos de pesquisa mais sensíveis. O que ele encontrou não foi uma doença, mas uma inovação que Clara havia escondido. Clara, nos 18 meses em que esteve ausente, não estava se escondendo de Elias. Estava se escondendo de Gustavo. Clara havia descoberto uma anomalia genética na sua linhagem familiar, a chamada mutação tripla, que, quando ativada, criava uma ponte neural única que se manifestava como a condição autista em Sofia,
mas também como a capacidade de memória eidética perfeita e modulação vocal absoluta. Não era uma doença, era uma anomalia super-humana, uma supermemória ligada a uma sensibilidade sensorial extrema. O medo de Clara. Gustavo, obcecado em curar a doença neurológica, para a qual Clara era portadora de uma variação benigna, queria usar a anomalia mutação tripla de Sofia para pesquisa e, potencialmente, para lucro. O autismo de Sofia era o preço, sua memória e seu dom vocal, o prêmio. Clara havia escondido Sofia, temendo que Gustavo a usasse como um experimento. A revelação foi dupla. Elias não havia sido traído por uma esposa infiel. Ele havia sido protegido por uma heroína que sacrificou o casamento e a própria vida para salvar a filha deles de seu sócio. "Você é o traidor, Gustavo!" Elias rosnou. Elias não hesitou. Ele jogou a tela do seu computador com o resultado de DNA na mochila. Ele não chamou a polícia. Ele era o CEO. Ele tinha recursos mais rápidos. Ele ligou para o seu piloto particular. "Prepare o helicóptero. Ponto de partida. Asilo São Lázaro. Imediatamente." O ponto de virada estava em pleno movimento. A fuga. No asilo, Gustavo estava na sala da irmã Lúcia, exigindo documentos. "Eu sou o Dr. Gustavo, o sucessor do Dr. Elias. Sou responsável pela segurança da criança", ele disse, a voz cheia de autoridade falsa. "A senhora tem o prontuário de doação de sangue da mãe dela, a Clara? Qualquer doação feita há 10 anos?" A irmã Lúcia estremeceu. Ela se lembrou das visitas noturnas de Clara. "Não. O hospital só tem os registros da senhora Montenegro aqui." "Mentirosa!" gritou Gustavo. Ele começou a vasculhar os armários. Neste exato momento, o tuac-tuac-tuac de um helicóptero aterrissando no pátio de cimento do asilo fez as janelas tremerem. Gustavo correu para a janela. Ele viu Elias Montenegro, o bilionário de terno cinza, saltando do helicóptero. Elias não parecia mais o CEO frio. Seus olhos estavam selvagens, focados. Gustavo, em pânico, percebeu que Elias havia descoberto tudo. Sua jogada era pegar Sofia primeiro. Ele correu para o jardim, onde Sofia estava com sua avó, Dona Celeste. Dona Celeste, com a lucidez voltando momentaneamente, segurou Sofia perto de si. "Não, Dr. Gustavo, você não vai tocá-la, você é o medo de Clara." "Essa menina é a chave para a pesquisa, Dona Celeste", sibilou Gustavo. Ele tentou agarrar Sofia, mas Elias chegou. Ele não correu, ele avançou como um predador. Ele viu Gustavo tentando tirar sua filha de sua mãe. O geneticista, que só entendia de DNA, agora agia por instinto paterno. Elias deu um soco limpo no rosto de Gustavo, uma força que vinha de 5 anos de dor reprimida. Gustavo caiu, desorientado. Elias pegou Sofia nos braços. Sofia se encolheu, mas o abraço dele era protetor. Pela primeira vez, Sofia se sentiu segura o suficiente para olhar para ele. Seus olhos verdes, os olhos de Clara, se encontraram. Elias se virou para a irmã Lúcia, que estava paralisada. "A irmã chama a polícia. Diga que Gustavo invadiu e tentou sequestrar minha filha", Elias ordenou. Ele olhou para Dona Celeste. "Mãe, você vem comigo." Dona Celeste sorriu. "Eu te disse, Elias. Ela era o lírio. Vá e cante para ela." Elias entrou no helicóptero, segurando sua mãe e sua filha. O helicóptero decolou, deixando Gustavo nocauteado no pátio e um asilo em choque. O ponto de virada estava concluído. Elias aceitou a verdade de Clara, abraçou a paternidade de Sofia e transformou seu ódio por Gustavo em ação protetora. O primeiro abraço e a caçada corporativa. O helicóptero Augusta era um casulo de luxo e turbulência sobre a metrópole de São Paulo. Elias segurava Sofia firmemente em seus braços. A avó, Dona Celeste, sentada ao lado, sorrindo com a serenidade que sua doença permitia. O silêncio na cabine era pesado. Para Sofia, a reação ao caos foi imediata. Os sons altos do helicóptero, a turbulência e o cheiro forte do couro novo eram uma sobrecarga sensorial brutal para seu autismo. Ela começou a se encolher, o corpo tremendo, apertando o urso de pelúcia com tanta força
que os nós de seus dedos ficaram brancos. O mutismo seletivo estava em pleno vigor. Elias, o geneticista que lidava com máquinas de precisão, estava desesperado. Seu primeiro instinto foi procurar uma solução lógica. Ele tentou confortá-la com palavras, mas ela não ouvia. "Não, Sofia, olha para mim. Está tudo bem, é o papai, estamos seguros." Dona Celeste interveio. A sabedoria da mãe superou a ciência do filho. "Não a force, Elias. O corpo dela está gritando. Ela precisa de ritmo, não de palavras." Elias lembrou-se do auditório. O ritmo, a voz. Ele não a forçou a olhar para ele. Ele apenas a embalou e, hesitante, começou a cantar. Ele não cantou a canção de ninar perfeita de Clara, mas sim a melodia imperfeita que ele havia retido em sua memória por 5 anos, a canção de ninar que ele pensava ter sido criada para cães. "Dorme, meu anjo, que a estrela já brilhou." A voz dele era rouca, desafinada, mas tinha o tom e a cadência de Clara. O urso de Sofia ainda era apertado, mas o tremor em seu corpo começou a diminuir. Lentamente, muito lentamente, Sofia encostou a cabeça no peito de Elias. Pela primeira vez, ela aceitou o conforto dele. O primeiro elo de paternidade havia sido forjado na crise. Enquanto isso, a 10 quilômetros de distância, na Montenegro Genética, as consequências eram catastróficas. Gustavo, com um lábio inchado e o ego ferido, correu para o escritório de Elias, ignorando a ordem da irmã Lúcia de esperar a polícia. Seu plano de sequestro falhou, mas sua vingança não. Ele acessou o sistema central da empresa. Se Elias descobriu a mutação de Clara e Sofia, ele vai publicá-la. A mutação tripla, a chave para a supermemória e, ironicamente, para a cura da doença neurológica, era o legado de Clara. O plano de Gustavo não era apenas usar Sofia, mas patentear a mutação e se tornar o salvador da ciência moderna, derrubando Elias no processo. Ele digitou o código de invasão. Ele precisava de tudo. Gustavo baixou todos os dados de pesquisa de Clara. Ele também ativou um protocolo de segurança em cascata. Se Elias tentasse demiti-lo ou bloqueá-lo, Gustavo ativaria um vírus no sistema que apagaria 10 anos de pesquisa fundamental da Montenegro Genética, forçando Elias a recuar ou perder o trabalho de sua vida. "Você me humilhou, Elias", rosnou Gustavo, olhando para o urso de pelúcia que Elias havia deixado na caixa de memórias e agora estava de volta. "Mas você não vai ter o futuro da genética, nem a menina." Gustavo fugiu da empresa momentos antes da chegada da polícia, levando consigo o ativo mais valioso de Elias, o futuro da sua pesquisa. O helicóptero pousou na mansão de Elias. A calma havia retornado. Elias saiu, segurando Sofia e sua mãe. A segurança do lar era um alívio temporário. Mas ao acender o computador em seu bunker de tecnologia, o laptop corporativo piscava com uma mensagem ameaçadora de Gustavo. "A escolha é sua, doutor. Sua filha ou seu legado." A ameaça era clara. Se Elias fosse a polícia, Gustavo destruiria toda a base de pesquisa da Montenegro Genética. O preço de proteger Sofia era a ruína do trabalho de sua vida e a falência da empresa que mantinha o asilo de sua mãe, o laboratório e o vínculo. Elias se trancou em seu laboratório pessoal, um bunker subterrâneo na mansão com Sofia e Dona Celeste. O mundo exterior, as ações da bolsa, a polícia e a ameaça de Gustavo foram silenciados. A urgência da crise forçou Elias a uma transformação imediata, de cientista frio para pai. Seu primeiro desafio não era o vírus de Gustavo, mas o autismo de Sofia. O laboratório de alta tecnologia, com suas luzes LED frias e monitores piscantes, era um inferno sensorial para a menina. Sofia estava escondida debaixo de uma mesa de cromatografia, cobrindo os ouvidos, em estado de quase catatonia. Elias percebeu que a lógica corporativa não funcionaria. Elias desligou todos os monitores, cobriu as luzes de LED e puxou os cabos elétricos. Ele transformou seu laboratório de ponta em uma caverna escura e silenciosa. Pela primeira vez, Elias sacrificava seu trabalho em nome de sua filha. Ele se ajoelhou e começou a falar com Sofia, não sobre ciência, mas sobre Clara. Ele falava da mãe,
da forma como ela cantava, da cor de seus olhos. Ele não estava tentando curar o autismo, estava tentando criar um porto seguro. Dona Celeste, com sua sabedoria intermitente, sentou-se ao lado de Sofia. Cante para ela, Elias. Ela se conecta pela voz de Clara. Repetição, ritmo. É o único código que ela aceita. Elias, o homem que sempre desprezou as artes, agora cantava a canção de ninar sem parar. Horas, dias. Ele não estava mais focado no pitch perfeito de Clara, mas na constância e no amor em sua própria voz imperfeita. Gradualmente, Sofia emergiu debaixo da mesa. Ela olhou para Elias. O medo em seus olhos verdes deu lugar a uma curiosidade cautelosa. Elias não podia combater Gustavo sem o legado de Clara. Ele precisava entender a mutação tripla. Ele usou o pouco equipamento restante para analisar a própria filha. Ele descobriu que a mutação de Sofia lhe dava uma memória acústica extraordinária. Ela não apenas repetia a voz de Clara, ela a armazenava perfeitamente. A canção de ninar que ela cantava era uma gravação perfeita, retida desde o nascimento, uma memória biológica da mãe. A evolução de Elias foi completa. Ele parou de tentar criar uma cura para a mutação e começou a entender o dom da filha. A voz de Sofia era a chave. Sofia. Elias tentou uma nova abordagem, com a voz baixa e constante. Você consegue se lembrar do laboratório da mamãe? Ele mostrou a ela uma foto de Clara em seu antigo laboratório de Minas, que estava trancado há 10 anos. Sofia apertou o urso. Pela primeira vez, ela reagiu a uma pergunta com uma ação não verbal. Ela apontou para a foto de Clara. Em seguida, ela virou a mão e fez um gesto complexo e rápido, como se estivesse digitando um código em um teclado. A supermemória de Sofia estava se manifestando. Ela não conseguia falar, mas conseguia mostrar. Ela se lembrava do código de acesso para o laboratório de Clara em Minas, o verdadeiro local onde ela guardava todos os seus segredos e, mais importante, o backup de todos os dados de pesquisa que Gustavo havia roubado. O desafio forçou Elias a evoluir. Ele não era mais o CEO arrogante. Era um pai dedicado que usava sua ciência para entender e proteger o dom único de sua filha. Ele havia encontrado o código de resgate, e a chave não era a lógica, mas sim o amor e a memória de Clara, armazenados na mente de sua filha. A Caverna de Minas. O laboratório de Clara ficava em uma casa de fazenda alugada nas colinas isoladas de Minas Gerais. O local, simples e rústico, era a antítese do mundo de Elias, mas era o único lugar seguro para Sofia. Elias, Sofia e Dona Celeste chegaram de helicóptero no final da tarde. O ar fresco e o silêncio do campo eram calmantes para Sofia. A ameaça do vírus de Gustavo ainda pairava no ar. O laptop de Elias mostrava que o código malicioso de exclusão de dados estava programado para ser ativado em 24 horas, a menos que ele parasse a investigação. O foco era o resgate. O laboratório era uma pequena edícula nos fundos da casa. O único equipamento sofisticado era um server de backup, trancado por um complexo firewall. Elias olhou para o keypad de acesso. Ele se lembrou do gesto de Sofia, a digitação rápida e complexa. É um código de 18 dígitos, Sofia, disse Elias com a voz paciente de um pai, não de um cientista. A mamãe usou um ritmo. Cante para mim. Cante o código. Sofia não cantou. Ela se encolheu, sobrecarregada pelo estresse. Tudo bem, disse Elias. Vamos devagar. Ele começou a cantar a canção de ninar. Dorme, meu anjo, que a estrela já brilhou. Ao chegar na palavra anjo, Sofia reagiu. Ela apertou o urso e moveu os dedos, tocando o código no ar. Elias, usando uma luva especial, tocou as teclas exatas que ela gesticulava. Eles falharam. Acesso negado. A tensão cresceu. Dona Celeste entrou trazendo chá. Ela viu a frustração do filho. Ela está com medo de você, Elias, disse Dona Celeste com uma lucidez surpreendente. Não do homem, do cientista. Ela viu o Gustavo aqui. Ela viu o cientista com raiva. O que eu faço, mãe? Elias implorou. Cante a canção dela, disse Dona Celeste,
não a sua. Cante como ela cantava. Elias pegou o urso de pelúcia. Ele o encostou em seu ouvido. Ele se concentrou na memória. Ele se forçou a imitar a modulação exata de Clara, o vibrato no R. Ele cantou novamente, não o cientista, mas o marido. Ao chegar na palavra anjo, Sofia, com os olhos fechados, cantou a palavra anjo. O som era perfeito, idêntico ao de Clara, e ela repetiu o gesto no keypad. Dessa vez, Elias acompanhou o ritmo exato. Bip, 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 bip. A luz ficou verde. Acesso concedido. O server de backup estava aberto. O alívio de Elias foi total. Ele havia recuperado todos os dados de pesquisa que Gustavo havia roubado, mais as anotações finais de Clara sobre a mutação tripla. O legado estava salvo. Enquanto Elias fazia o download e ativava o contravírus no sistema da Montenegro, ele recebeu um e-mail no laptop de gustavo.silvalmontenegrogenetica.com. Assunto: última oferta. Mensagem: eu sei que você tem o backup, Elias, mas eu ainda tenho as chaves do firewall do banco. Se você me denunciar, eu aciono as autoridades para investigar a fraude financeira que você cometeu na Ásia há 10 anos. Seus advogados estão ligados a mim. Se você tentar me derrubar, a Montenegro Genética afunda. Não me force a fazer isso. Deixe-me fugir, e a menina será sua. Eu quero a paz. Gustavo não era um traidor, era um criminoso. E o twist final é que Gustavo não estava ameaçando destruir Elias. Ele estava ameaçando expor Elias, o milionário, por uma fraude de seu próprio passado. O confronto final não seria sobre Gustavo. Seria sobre a escolha ética de Elias. Expor o crime de Gustavo e salvar a ciência, mas destruir sua própria reputação. Ou aceitar o silêncio em nome de sua nova vida, o legado e a liberdade. Elias olhou para o e-mail de Gustavo. O pânico de ser exposto era real. 10 anos antes, em um momento de arrogância, ele havia feito uma manobra fiscal agressiva na Ásia para financiar a pesquisa de ponta de sua empresa. Não era ilegal, mas era eticamente questionável, e se exposto destruiria sua reputação, custaria sua empresa e, crucialmente, o controle sobre o asilo de sua mãe. Ele tinha o backup de Clara, a salvação da Montenegro Genética e a prova do crime de Gustavo. Mas o preço de usá-lo era sua própria ruína. Ele olhou para Sofia, que estava desenhando calmamente em um caderno, finalmente em paz. Ele olhou para Dona Celeste. Ele se lembrou do medo de Clara. Ele pegou o celular. Ele não ligou para o seu advogado. Ele ligou para Hans Brenner, o CEO do fundo de investimentos alemão, que era o principal acionista minoritário da Montenegro Genética. Hans, a voz de Elias era calma, mas carregada. Eu tenho um problema. Um grande problema ético e financeiro na empresa, ligado ao meu ex-sócio Gustavo. Eu preciso de uma reunião de emergência do conselho em São Paulo em 6 horas. Elias: o que houve? Perguntou Hans, a voz confusa. Eu vou lhe dar a verdade sobre o meu passado, a fraude na Ásia, e a verdade sobre o futuro da sua empresa. Eu lhe darei a prova do que Gustavo fez e lhe entregarei o backup da doutora Clara, que salvará a nossa pesquisa. Você terá a chance de salvar o seu investimento. Mas eu não vou mentir para você. Ele desligou. O geneticista estava prestes a se expor. 6 horas depois, a sala de reuniões no topo da Montenegro Genética era um tribunal silencioso. O conselho de administração estava reunido, tenso. Gustavo não estava ali. Ele estava no aeroporto esperando o resultado. Elias entrou. Ele estava de terno, mas sem gravata. Ele estava sozinho, sem advogados. A doutora Cássia estava na sala, a pedido de Elias. Ele ignorou os cumprimentos e foi direto ao ponto. Ele não usou o PowerPoint. Ele usou a verdade. Senhores, eu vou lhes entregar um ativo e um passivo, começou Elias. O passivo é o meu passado. 10 anos atrás, eu cometi uma fraude fiscal na Ásia. Não destruiu a empresa, mas se for exposto, destruirá minha credibilidade e me custará o controle. Meu ex-sócio, Gustavo, tem as provas e está me chantageando. Os conselheiros ficaram pálidos. A consequência imediata é:
Eu renuncio ao cargo de CEO e me afasto da diretoria. Eu assumo a culpa e vou lidar com as consequências legais, se necessário. Um silêncio chocado tomou conta da sala. Ele olhou para Hans Brenner. Mas, senhores, o ativo é o futuro. Elias colocou um drive USB criptografado sobre a mesa. Este drive contém o backup do trabalho de minha esposa, doutora Clara Montenegro, que ela escondeu de Gustavo. Contém a chave para a cura da doença que a matou e um novo campo de pesquisa revolucionário ligado a uma anomalia genética que ela descobriu. Ele se virou para a doutora Cássia. Doutora Cássia, em nome de Clara, eu peço que você chame a polícia. Gustavo está no aeroporto. Prenda-o por roubo e chantagem. Use o backup como prova. A doutora Cássia, chocada com a coragem de Elias, assentiu. Ela pegou o telefone. Gustavo foi preso no lounge VIP do aeroporto, segurando uma pasta cheia de pendrives roubados. A vingança de Elias foi completa. Ele não lutou contra o inimigo com as regras dele. Ele se desarmou. Ele sacrificou seu império para salvar sua alma, sua filha e o legado de Clara. Mas o clímax tinha um toque final, um inesperado. Hans Brenner, o alemão, pegou o drive USB. Ele olhou para o conselho, depois para Elias. O que o senhor fez hoje, Elias, é a maior demonstração de ética fiduciária que eu já vi, disse Brenner. O senhor arriscou sua liberdade para proteger o legado da sua esposa e os interesses dos acionistas. Nós, o conselho, aceitamos sua renúncia ao cargo de CEO. Elias assentiu. Ele estava pronto. Mas, disse Brenner, sorrindo, nós não aceitamos a renúncia do Dr. Elias Montenegro como chefe de pesquisa. O senhor não está mais no comando das finanças. Mas, com a coragem que o senhor demonstrou e o backup que a sua esposa deixou, o senhor agora está no comando de toda a ciência desta empresa. E o Conselho vai injetar mais 500 milhões de euros na sua pesquisa para encontrar a cura. Não mais como CEO, mas como o cientista que nós sempre soubemos que o senhor era. O clímax foi que a renúncia de Elias, o sacrifício de seu ego e a admissão de sua culpa o libertaram. Ele não perdeu tudo. Ele perdeu o que ele desprezava, o dinheiro e o título, e ganhou o que ele realmente precisava, a ciência e a redenção. O cientista e o anjo. A queda de Elias do cargo de CEO foi rápida e pública, mas não foi uma ruína. A imprensa noticiou a limpeza ética na Montenegro Genética e a prisão de Gustavo, um escândalo que, ironicamente, solidificou a reputação de integridade da empresa sob a nova direção de Hans Brenner. Elias não se importou com os manchetes. Ele não se importou em se mudar da cobertura de luxo para uma casa menor, mais simples, perto do asilo. Ele havia voltado para o seu lugar de direito, o laboratório. Não o bunker de tecnologia, mas um laboratório de pesquisa dedicado, financiado com o dinheiro do conselho. Seu foco agora não era mais a fama. Era o drive USB de Clara e Sofia. Ele dedicou os meses seguintes a desvendar o legado de sua esposa e a desenvolver um novo tipo de software para entender a supermemória de sua filha. Ele não tentava mais curar o autismo de Sofia. Ele estava aprendendo a usá-lo. O fruto disso foi o Projeto Anjo, o centro de pesquisa dedicado a crianças com a mutação tripla e outras anomalias de supermemória. Elias não estava procurando uma cura, estava procurando uma linguagem. E ele a encontrou na voz de Sofia. O final não foi no Tribunal de Justiça, mas em um simples centro de fonoaudiologia no novo prédio de pesquisa. Elias estava com Sofia sentado em uma sala almofadada. Ele havia criado um software de modulação de voz que convertia os tons puros de Sofia em complexos gráficos de memória. Sofia, Elias disse com a voz baixa, cante a canção de ninar, a canção da mamãe. Sofia, sentindo-se segura na presença do pai e no ritmo familiar, fechou os olhos e cantou. O som puro, o mesmo que Elias ouvira no asilo. Mas dessa vez, o software traduziu. Não em palavras, mas em coordenadas, em diagramas, em fórmulas. Sofia não estava apenas cantando a canção de ninar. Ela estava cantando a fórmula final que Clara havia desenvolvido para a cura da doença neurológica. A canção era um código de criptografia
que só a voz dela podia desvendar. Clara escondeu a cura não em um cofre, mas na memória de sua filha, sabendo que Gustavo jamais a procuraria ali. Elias viu a fórmula na tela. Ele sorriu. Ele havia perdido o império, a esposa e a confiança. Mas ele havia encontrado a redenção, a cura e a coisa mais importante. Ele havia se conectado, através da ciência e do amor, com sua filha e sua falecida esposa. O duo. 3 anos depois. Sofia estava no palco de um congresso internacional de neurociência, no lugar do pai. Ela não cantava a canção de ninar. Ela cantava as descobertas mais recentes do Projeto Anjo. Sua voz, ainda com o timbre exato de Clara, era traduzida em tempo real pelo software de Elias, preenchendo as telas com fórmulas e diagramas de ponta. Elias assistia na primeira fila, não mais como cientista, mas como pai orgulhoso. Dona Celeste, com a saúde estabilizada, estava ao seu lado. O legado de Clara não era uma tragédia, era uma cura. A reflexão. É fácil nos perdermos no ruído, no barulho das ambições, nos números das contas bancárias, na urgência das telas de computador. Para Elias, o mundo era lógico. Ele só confiava no que podia ver, medir e patentear. Mas a vida nos ensina que a verdade mais profunda muitas vezes se esconde no que desprezamos, no silêncio de uma criança, na melodia esquecida ou na cor de um olhar. A história de Sofia e Elias nos lembra que a cura para a nossa própria dor pode não estar na tecnologia, mas na coragem de desligar o ruído e ouvir a canção que a vida nos deixou. E talvez a verdadeira questão seja: você está ouvindo o seu ego ou a melodia? Essa resposta pertence apenas ao coração que tem a coragem de cantar.